Little boy Belmont. Your mama took someone from me I loved. I could kill you too. E uma das adaptações de jogos mais esperadas de 2023 e também uma das melhores adaptações de videogame do âmbito geral, finalmente chegou no catálogo, sendo uma sequência de uma também adaptação muito boa mesmo, uma das melhores adaptações de jogos de todos os tempos. Estou falando de Castlevania Noturno, ou também, como você preferir, Nocturne, né, que é o título original. E como a gente faz aqui no canal, né, vamos falar sobre a primeira temporada, né, a nossa resenha sobre o que a gente viu nessa primeira temporada, que foi bem interessante e bem legal mesmo. Eu gostei demais, já vou adiantando aqui para vocês. Então, para saber toda a minha opinião, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like gostoso aqui pra gente, para espalhar ainda mais a palavra do multiverso pelo YouTube, belezura? Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo porque tem muita coisa interessante pra gente falar. E bom, Castlevania Noturno é uma sequência direta e independente da série animada Castlevania, que foi assim insana, como eu já falei pra vocês. Everything has led us here. Which means we are here for a reason. E a primeira série foi baseada no jogo Castlevania 3, Dracula's Curse, e também, né, tivemos aí algumas adaptações ali, algumas mexidinhas na história, adaptando também alguns elementos, como o próprio personagem Alucard, que veio de Symphony of the Night, então tivemos algumas coisas diferentes. E esses games foram utilizados nas primeiras duas temporadas. Já as temporadas seguintes são baseadas no jogo Curse of Darkness, que foi lançado em 2005. Então, só para vocês entenderem, né, a parada. Se você quiser entender mais da história de Noturno, você tem que assistir Castlevania, né, a primeira série. Que, assim, não vai ser um sacrifício, já que a série é excelente. Porque eles mencionam alguns personagens e até mesmo a linhagem, né, que vem aqui em Noturno, se dá pela série Castlevania. Então, os acontecimentos se complementam. Então vamos falar, né, da sinopse de Noturno, que traz a adaptação de Castlevania Rondo of Blood de 1993 e também, né, como eu disse, o personagem Alucard do jogo Symphony of the Night. Então tivemos aí também, né, essa adaptaçãozinha misturando os jogos. Então não é uma adaptação fiel, mas para entendimento ali dos próprios eventos, por isso uma adaptação, né, que traz aí o protagonista Richard Belmont, que é da linhagem, né, do seu antecessor, que é o seu antepassado Trevor Belmont, né. Mas aqui vamos seguir então o Richard, que é do jogo Rondo of Blood, né, mais ou menos aí para vocês se situarem. E o Richard, assim como o Trevor, acabou, né, sendo o último dos Belmont vivos, após, né, essa treta toda envolvendo uma vingança dos vampiros, né, e eles acabaram atacando novamente a linhagem Belmont, e o único que sobrou seria então o Richard, que teve ali um trauma após ver a sua mãe sendo morta por um vampiro, que o deixou vivo simplesmente porque ele não precisava matá-lo, basicamente. Então, com a linhagem da sua família sendo ameaçada e também o destino do mundo, Richard acaba tendo alguns traumas que vão acompanhá-lo durante a sua trajetória para enfrentar o mal. E assim, ele teve ali os primeiros treinamentos como o Belmont, mas ele não é, assim, como o Trevor, né, que teve um pouco mais de treinamento, sendo mais experiente nessa área de caçador de vampiros. E então o jovem Richard Belmont vai contar com a ajuda da sua irmã adotiva e sua mãe adotiva em partes para lidar com essa situação, a de que os vampiros têm um messias, e esse messias traria ali o apocalipse, basicamente, né, tampando assim o sol com um eclipse, transformando o dia em noite, fazendo com que o mundo escureça em trevas. E então eles vão ter que tentar impedir essa treta. Mas aparentemente isso vai demorar um pouco, né? Então essa basicamente é a premissa, a história, né, de Castlevania Noturno. I pray for you, Victor Belmont. E vamos lá agora para os pontos negativos que eu achei, né, dessa animação. E assim,
foram pouquíssimos, e mais em questão do próprio personagem, e são coisas que não necessariamente são ruins de fato, né? Assim, eu achei que o Reacher, ele é bem mais imaturo e bem menos impactante como personagem do que o próprio Trevor, mas como eu falei, isso não vai te incomodar tanto, porque isso se encaixa na história, porque ele perdeu a mãe muito cedo e cresceu ali numa família adotiva e sendo o remanescente, né, dos Belmont, que é a família aí que extermina os vampiros. E como existe, né, e todo mundo sabe que existe vampiro ali nesse mundo, ele é meio que comparado com os seus antepassados. Então isso acarreta com que ele seja mais infantil mesmo, porque ele tem toda essa carga em cima dele, fora os traumas, né, que acompanham ele desde a morte da sua mãe. Mas o ponto negativo que eu quero dizer, né, disso é que eu achei ele menos impactante do que o Trevor. Isso é minha opinião, né, de um ponto negativo aí. E agora nos pontos positivos, que foram assim, insanos. A animação é incrível, a parte ali, né, da própria do design, né, das criaturas, o design dos personagens, claro que fazem ali alusão ao seu antecessor, né, a série antecessora, mas não deixa a desejar em nenhum momento. A gente vê claramente que é uma continuação, mas não tem uma melhoria gigantesca, né, na animação. Ela, assim, se mantém, mas ainda continua muito bonita, principalmente nos momentos de batalha, que são épicas com certeza. E muitas coisas a gente já pode ver que foram uma grande adição, abrindo precedentes aí para outras adaptações, que a Netflix já anunciou, assim, uma cacetada. Tem Tomb Raider, tem Splinter Cell, tem Laserhawk, né, que é do Far Cry. Então tem várias adaptações que vão vir por conta dessa animação. Então muita coisa interessante vai surgir aí no futuro, né, principalmente porque Castlevania abriu um leque aí de possibilidades. Outro ponto positivo, além da animação, seria a narrativa, que sim, como eu disse, é uma narrativa bem forte ali, envolvendo os jogos, claramente, e o próprio lore dos Belmont, basicamente. A gente quer ver mais sendo explorado ali. Eu acho que não vamos ter isso por enquanto, né? Mas, quem sabe no futuro a gente veja alguma série derivada explicando mais sobre a mitologia dos Belmont, né? Dessa família e coisa do tipo. Mas é bem interessante como eles amarram, né, a história com a primeira série. E que, assim, não que seja algo tão difícil de fazer, porque os jogos já estão aí e a história já foi contada. Eles só precisam amarrar as pontas e, como eu disse, mesclar alguns elementos ali para melhor entendimento do público perante a própria narrativa dos jogos. Então o próprio Alucard, que participa de ambas as séries, é utilizado do jogo Symphony of the Night. Então eles pegaram esses elementos, misturaram para contar uma história mais crível, né, por assim dizer. Outra parte importante da narrativa seria os traumas do Richard Belmont, né, que, como eu disse, faz parte da própria narrativa. Então tem aquele momento em que me incomoda, né, ele não ser um personagem tão impactante quanto o Trevor. Eu acho o Trevor muito mais badass, mas isso é por conta do próprio trauma, dele não ter concluído o treinamento, né, dos Belmont, e também a própria narrativa da mitologia, né, que diz que os Belmont realmente expandiram, e vemos como o Trevor e a Sypha da primeira série ficaram juntos, o que aconteceu, né, com os seus descendentes. Então Trevor é um usuário de magia e também é muito habilidoso com o chicote e armas no geral ali, né, armas brancas no geral, como é de praxe, né, dos próprios Belmont. Então tivemos essa mescla que a gente viu na primeira série, né, onde Trevor acabou ficando com a Sypha ali. Então a gente vê a própria narrativa trabalhando aqui. Então se você quer saber mais e não assistiu Castlevania, assiste. Se você se esqueceu, assiste de novo, porque vale muito a pena. E então esses foram os pontos positivos que eu achei da série e eu gostei bastante.
E agora sim, vamos para o finalmente, né, o veredito, a minha nota, o que eu achei da série. Bom, Castlevania Noturno é uma série animada baseada em jogos, que é um dos meus jogos favoritos, né, que é o Symphony of the Night. Não só isso, mas envolve toda essa mitologia dos vampiros, que é muito legal mesmo, muito diferente. A própria narrativa é uma parte importante, né, então tudo se amarra bem amarradinho mesmo, com algumas coisas para explicar, mas ao mesmo tempo você entende o que está acontecendo, o porquê de estar acontecendo, e isso faz com que você acredite, né, na obra. Fora que faz essa adição, né, dos personagens e coisa do tipo, que é uma parte bem interessante, tanto os designs, as lutas e coisas do tipo. Eu, assim, assisti numa sequência só, basicamente, maratonei mesmo, é muito boa a série, eu gostei demais, mas ainda assim eu prefiro, até o momento, a primeira série, né, Castlevania somente. Mas como eu disse, essa aqui não deixa a desejar e não deixa a peteca cair, porque é excelente assim como a primeira. Só os personagens que na primeira eu achei mais interessante, até mesmo por conta da estrutura que foi montada, né? Um meio vampiro, meio humano, um caçador de vampiros e uma maga. E aqui na primeira, né, temos ali essa estrutura talvez se repetindo, mas ao mesmo tempo a gente já sabe que vai acontecer isso. Então, por isso que eu acho que a primeira série é um pouquinho melhor, mas as duas são ótimas no âmbito geral. E a minha nota para Castlevania Noturno é uma nota 9,5. Sim, é uma série excelente, uma série animada bem interessante, uma boa adaptação de jogos, uma das melhores que eu já vi. Para mim, se equipara sim a Castlevania, a primeira série, que a gente não pode deixar de dar uma nota aqui porque a gente não fez uma review. E a minha nota para Castlevania, né, a primeira série, é uma nota 10, meus amigos. É uma nota 10 redondona, excelente, demais da conta. Não é perfeita, tem sim seus defeitos, mas ainda assim é uma nota 10. Nota 10 não significa que é assim, perfeita, mas é uma nota 10, simplesmente, beleza? Só para vocês entenderem aí. But fuck it. E bom, pessoal, então obrigado vocês que assistiram a nossa resenha aqui de Castlevania Noturno. Espero que vocês tenham gostado dos pontos negativos, positivos, o que eu achei da série. A introduçãozinha ali, que talvez tenha ficado um pouco bagunçado, mas é mais para explicar onde se encaixa, né, dentro dos jogos, só para vocês se situarem. Mas ainda assim ficou bem interessante, beleza? Espero demais que vocês tenham gostado e, claro, eu vou pedir aqui o like se você gostou. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque temos muitas resenhas para fazer ainda, beleza? Então agora sim eu vou deixar aqui duas recomendações para vocês, como a nossa playlist de resenhas, que está bem interessante, bem legal, vale muito a pena assistir, tem várias coisas que a gente comenta sobre filmes e séries, e também vou deixar aqui a nossa playlist de adaptações, que é bem interessante, tanto de livros, jogos, enfim, tem muita coisa legal lá. Fica até mesmo de recomendação para vocês assistirem mais coisas, tranquilo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!